Muito bem, pessoal, dando continuidade então aos nossos estudos sobre climatologia, hoje o assunto abordado será as zonas climáticas do planeta Terra. É interessante então aqui neste primeiro momento nós definirmos a palavra zona, que pode ser entendido como sendo uma região. Professor, deu na mesma. Bom, vamos lá então. Uma região ela é dotada de características próprias, de características particulares. Então já estou lhe dizendo que para você estabelecer uma região, você tem que observar as características daquele lugar. Você tem que observar os critérios daquele lugar. Então, características e critérios serão elementos que farão com que você se torne uniforme, igual aos demais, ou que você se torne diferente. Então, quando você fala de região, sempre estará sendo observada a questão do critério da característica predominante naquele local. Por exemplo, a região do Cerrado dentro do Brasil. Bom, ele é assim definido porque as plantas, a vegetação que ocupa essa determinada área tem características iguais ou predominantes, como o galho, o tronco retorcido, a casca grossa, raízes profundas, uma vegetação por vezes mais espaçada, por vezes mais fechada. Ou seja, são os critérios e as características. Nós já definimos a palavra região, já vimos que é um conceito importante dentro de geografia. E as zonas climáticas, então, serão regiões que receberão intensidade da radiação solar em momentos diferentes, podemos dizer assim. Vamos aqui, então, à nossa parte teórica. Vamos estudar com calma porque o conteúdo é fácil ou difícil de acordo com a atenção, de acordo com a importância que você dá para este conteúdo. Então, zonas climáticas são áreas com climas diferentes que ocorrem em direção leste-oeste, e aqui você tem que lembrar de um conceito de cartografia, aonde aqui você tem o leste representado pela letra E e o oeste representado pela letra W, porque oeste em inglês se escreve west. Então aqui eu estou usando o critério da língua inglesa. Então está dizendo para você que são áreas com climas diferentes, ou distintos, ou únicos, ou próprios, que ocorrem em direção leste-oeste. Então nós já podemos estabelecer aqui uma zona ou uma faixa. Em torno da Terra, em torno do planeta Terra, e podem ser classificadas utilizando diferentes parâmetros climáticos. Em algumas áreas, as zonas climáticas podem ser interrompidas por montanhas ou oceanos. Como podem ser interrompidas? Vamos pegar aqui este esboço que eu fiz do planeta Terra. Eu representei aqui a parte intertropical do planeta, quer dizer, entre os trópicos, entre o trópico de Câncer, que está no hemisfério norte, e entre o trópico de Capricórnio, que está no hemisfério sul. Essa região do planeta é a que recebe a maior incidência ou quantidade de raios solares. Então, naturalmente, tende a ser uma região muito quente, uma zona climática muito quente. Mas aqui está dizendo para nós que essa zona, mesmo sendo muito quente, em algum momento ela pode ser interrompida por montanhas ou oceanos. Imaginemos então que nós temos aqui uma montanha. Nós vamos entrar no conceito que é o seguinte: quanto maior a altitude, e aí a altitude você tem que lembrar que é a distância de um ponto qualquer em relação ao nível do mar. Deixa eu fazer o mar aqui, que é o nível 0, e a altitude então será essa distância entre
este ponto mais alto e o nível do mar, que é o nível zero. Então, isso aqui é a altitude. Quanto maior a altitude, menor é a temperatura, porque menor é a concentração de gases que compõem a atmosfera. Mais na frente falaremos sobre isso. Então, nesta região aqui, mesmo sendo quente, se tiver um relevo mais elevado, naturalmente o cume ou o ponto mais elevado desse relevo será de baixa temperatura ou pode até haver a presença de neve, como, por exemplo, no continente africano. Continente africano, que é cortado ao norte pelo Trópico de Câncer, ao sul pelo Trópico de Capricórnio e ainda tem aqui na sua parte na vertical cortado pelo meridiano de Greenwich. Mas os meridianos, eles determinam os fusos horários, não estamos falando disso aqui agora, estamos falando dos paralelos que delimitam as latitudes. O continente africano ele é localizado na região mais quente do planeta, chamada de zona climática tropical ou intertropical. Porém, neste continente africano nós temos o Monte Kilimanjaro na parte central. E existe neve. Então, sempre é colocada essa questão: como é possível haver neve em um continente que é localizado na porção mais quente do planeta? É o conceito: quanto maior a altitude, menor é a temperatura. A radiação solar atinge o solo em diferentes partes da Terra com ângulos diferentes. Ou seja, em algumas regiões, essa luz solar reflete ou incide de maneira mais perpendicular, de um ângulo mais perpendicular, ou em outras regiões ela vai ser mais horizontal, não vai atingir tanto assim. Por quê, professor? Porque o nosso planeta Terra tem a forma esférica. No Equador, e aqui não está se falando do país, mas sim da linha do Equador, que é essa linha imaginária que divide o planeta Terra em hemisfério norte e hemisfério sul, que é a linha imaginária que corta o extremo norte do Brasil, no estado do Amapá, por exemplo. A luz do Sol atinge o solo quase perpendicularmente, quer dizer, como eu fiz no desenho aqui, praticamente de maneira reta. Nos polos, e aí você tem que lembrar que o planeta Terra é constituído de polo norte, e de polo sul. Nos polos, o ângulo do Sol é menor, ou até está mesmo sobre o horizonte durante a noite polar. Ao longo das estações, e aí será um assunto abordado ainda, as estações do ano, a posição do Sol à Terra e assim o ângulo de incidência da luz do Sol também mudam. Falaremos sobre as estações posteriormente. E agora nós vamos falar então sobre essas zonas climáticas ou zonas térmicas, das características de cada uma delas. Zona climática polar ou glacial, tanto o Polo Sul como o Polo Norte. Então vamos começar pela localização dela. Localizada do Círculo Polar Ártico até o ponto de 90 graus no Polo Norte. O que são esses 90 graus aqui? As latitudes, elas são essas linhas na horizontal e elas começam em 0 grau na linha do Equador e vai até 90 graus norte e 90 graus sul. Aqui eu tenho o Círculo Polar Ártico, que está na latitude de 66 graus e 33 minutos, e no hemisfério sul eu tenho o Círculo Polar Antártico, que está em 66 graus e 33 minutos de latitude. Então está dizendo para você que a zona climática é entre o Círculo Polar até 90 graus norte no Polo Norte e obviamente no Polo Sul, do Círculo Polar Antártico até 90 graus sul. Os raios solares incidem de forma muito inclinada e com baixa intensidade. A radiação solar atinge a superfície sempre próxima do horizonte, pouco acima ou abaixo desta linha.
São as regiões menos aquecidas e apresentam as mais baixas temperaturas do planeta. Em função do eixo de inclinação da Terra, há uma grande variação na distribuição dos períodos de duração do dia claro e da noite. Porque o planeta Terra, ele não é como os professores, né? A maior parte dos professores de geografia desenham para ficar de forma mais didática no quadro, desenha ele assim na horizontal certinho para poder ficar mais fácil para explicar. Mas se formos respeitar a geografia mesmo, nós temos que desenhá-lo com um certo grau de inclinação em relação a um eixo imaginário. Há períodos longos de noite e de dia que ocorrem respectivamente nas estações de verão e inverno. O clima predominante, obviamente, clima polar. Por que já está sendo destacado o clima aqui? Porque nós teremos um momento que estudaremos os principais climas da Terra e os tipos climáticos que ocorrem aqui no nosso país. Olha que curiosidade, na zona climática polar, norte ou sul, nós temos um fenômeno chamado de sol da meia-noite e noite polar. Então, nas zonas glaciais ou polares ocorrem dois fenômenos interessantes. No verão, vamos lá, vou abrir um parêntese aqui na explicação. Quando você fala que é verão, nós estamos na primavera aqui no hemisfério sul. Daqui a pouquinho ocorrerá o nosso verão, dia 21 de dezembro. Eu fiz aqui ao centro a linha do Equador, acima o Trópico de Câncer e abaixo aqui o Trópico de Capricórnio. Quando você fala que é verão no hemisfério norte, significa que o Sol está iluminando diretamente essa região próximo ao Trópico de Câncer. Então, naturalmente, a porção mais austral, a porção mais setentrional, essas duas palavras significam sul, naturalmente o hemisfério sul do planeta ele vai ser pouco iluminado, né? Neste momento aqui, a Antártida vai ser pouco iluminada. Então, no verão, o sol da meia-noite, o sol pode ficar meses sem se pôr, apenas percorrendo o horizonte. Olha o sol aqui localizado, próximo ou incidindo seus raios solares. Vamos melhor explicar. Incidindo seus raios solares sobre o Trópico de Câncer. Então, essa região aqui do Ártico, você terá o sol da meia-noite falado, né? O sol não vai se pôr, devido a esse grau de inclinação do planeta Terra, pessoal. No inverno, acontece a noite polar. Neste mesmo exemplo aqui, eu posso dizer, não precisa nem de fazer outro desenho, uma vez que se é verão aqui no hemisfério norte, naturalmente é inverno no hemisfério sul. Então, neste momento, está acontecendo aqui a noite polar ou a noite eterna. O sol não atinge a linha do horizonte e por vários dias o sol não nasce. Claro, pessoal, porque você terá um momento aí que o sol estará iluminando mais o hemisfério norte. Em outro momento do ano, mais o hemisfério sul. Mas lembre-se sempre que o sol está parado. O Sol sempre está parado, é o planeta Terra que executa o movimento de translação em torno do Sol. O movimento de translação dura aí 365 dias e 6 horas. 6 mais 6 mais 6 mais 6, 24 horas corresponde a um dia, por isso que a cada 4 anos nós temos o ano bissexto. É com calma mesmo que você vai entendendo aí. Tem muitas curiosidades, tem muitos aspectos que estão ligados uns com os outros. Matamos aqui a zona glacial ou zona polar, norte ou sul. Vamos para a zona climática temperada. Quando você diz que algo está temperado, quer dizer que está, né, ao seu gosto ali, não está nem com muito sol, nem com muita chuva, não está nem com muito sal ou nem com muito açúcar, está temperado, né? Então vamos lá, as características. As características, localizado entre o Trópico de Câncer. Daqui a pouco eu vou colocar a imagem, vai ficar de mais fácil entendimento para você, tá? Trópico de Câncer, o Círculo Polar Ártico, no hemisfério norte, e entre o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico, no hemisfério sul. Se localiza em latitudes médias. O que é isso, professor? Apareceu algo diferente aí, latitudes médias. Lembre-se que este planeta Terra,
ele é cortado por linhas imaginárias chamadas de paralelos. O principal paralelo é o paralelo da linha do Equador, que está a 0 grau. Norte ou sul, professor? 0 grau, nem norte nem sul, está no meio do planeta Terra. E assim se segue, ó, de 0 até 90 graus norte ou de 0 até 90 graus sul. Quando você fala que está localizado em médias latitudes, ora, de 0 até 90, o meio é 45. Então você pode pegar aí por volta de 30, 40, 45, falar que essa região que eu estou fazendo aqui agora é média latitude. Quanto mais distante do zero, maior será a latitude. Veja só, eu posso marcar aqui em amarelo, dizer que toda essa região próxima à linha do Equador é uma região de baixa latitude. Por que baixa? Porque está próximo à linha do Equador. O que isso significa, professor? É a região mais quente do planeta. Média latitude, me afastei um pouco da linha do Equador, eu vou encontrar a zona temperada. Alta latitude ou elevadas latitudes, mais próximos dos polos. E o polo eu sei que já é uma região fria. Recebe a incidência dos raios solares de forma mais direta no verão e mais inclinada no inverno, dependendo do hemisfério, né? As 4 estações do ano são bem definidas, cada qual com a sua especificidade. Quando você fala 4 estações do ano bem definida, você está dizendo que realmente durante o verão é quente, durante o inverno é frio, pode até nevar, durante o outono as folhas caem e durante a primavera renasce aí essas folhas, flores e frutos. Quando você fala 4 estações bem definidas, por exemplo, o nosso clima aqui do território brasileiro é o tropical típico, tropical continental. Especificamente aqui no Tocantins, nós temos o clima tropical continental, ou típico, aonde o nosso verão é chuvoso e o nosso inverno é frio e seco. Mais para frente, nas outras aulas, eu vou explicar para vocês as estações do ano, né? Vou dar dicas aí para você poder entender. Só para poder já colocar alguma coisinha aí na sua cabeça, dia 21 de dezembro vai iniciar o nosso verão. Você pode observar que às 18 horas o sol, a luminosidade, a claridade do sol ainda está intensa. Se você parar para refletir, 2 meses atrás não estava assim. 18 horas já estava escuro. Nós estamos chegando no momento que o sol vai iluminar diretamente sobre o trópico de Câncer. Mais para frente eu vou falar sobre isso aqui. Enquanto é inverno no norte, é verão no sul, já fiz essa explicação. Quais são os principais climas que eu vou encontrar? Clima frio, temperado, subtropical e mediterrâneo. São climas típicos das zonas temperadas. E a última zona climática, né, porque eu tenho a polar norte e a polar sul, a temperada norte e a temperada sul, e por último eu tenho a mais quente de todas, que é a intertropical. Vamos lá. Localizada entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio. Os raios solares atingem essa região de forma quase perpendicular à superfície, com grande intensidade. Dentro desta faixa, o Sol se posiciona a pino algumas vezes no ano. É chamado de equinócio, quando o Sol está iluminando diretamente sob a linha do Equador, tá? O equinócio. A incidência dos raios solares é direta praticamente todo ano. Possui as temperaturas mais elevadas do globo terrestre e nós temos os principais tipos de clima: o equatorial, o tropical, que é aqui do nosso estado, o monsônico, o semiárido, que tem na região nordeste do Brasil, e o desértico. Semiárido principalmente ali no sertão nordestino, né? Não é todo o nordeste. Vamos lá então, pessoal. Vamos para a ilustração. Veja, eu tenho aqui a ilustração, né, significando o planeta Terra, e este planeta Terra está cortado por linhas na horizontal. Essas linhas na horizontal são chamadas de paralelos. São linhas paralelos, são linhas na horizontal. Certa vez um aluno me falou assim: professor, são as linhas que estão deitadas.
Falei, tudo bem, se é assim que você vai entender, tudo bem. As linhas que estão deitadas, as linhas que estão na horizontal, elas delimitam ou determinam as zonas térmicas ou zonas climáticas. O que são essas zonas térmicas, zonas climáticas? Regiões que recebem intensidade dos raios solares diferentes umas das outras, devido ao grau de inclinação do planeta Terra e devido à esfericidade deste planeta Terra. E o que é interessante que você saiba, o nome dos paralelos. Você tem a linha do Equador, que é o paralelo principal. Acima você tem o Trópico de Câncer e o Trópico e o Círculo Polar Ártico. Deixa eu fazer uma explicação rápida aqui. Como é que você não vai se confundir entre Trópico de Câncer e Trópico de Capricórnio, que está no hemisfério sul? Deixa eu tentar fazer aqui uma representação do Brasil. A região sul do Brasil é cortada pelo Trópico de Capricórnio, tá? E a região norte do Brasil cortada pela linha do Equador. Mais ou menos isso aqui, né? Ficou parecendo uma coxinha, uma pipa e um papagaio, mas dá para você lembrar. Veja bem, uma ideia um pouco pesada, uma brincadeira um pouco pesada, falamos o seguinte: Câncer, eu não quero ter de jeito nenhum, então Câncer longe de mim. Câncer está lá no hemisfério norte, então o Trópico de Câncer é hemisfério norte. O Trópico de Capricórnio corta aqui o sul do Brasil. Aí vem outra brincadeira que geralmente fazemos, né? Prefiro ser corno do que ter câncer, né? Prefiro ser corno do que ter câncer. Quer dizer, o paralelo que corta o sul, as terras ao sul do Brasil, é o Trópico de Capricórnio. Pessoal, guarde isso, memorize isso, tá? Isso é pega de várias provas. O paralelo que atravessa as terras ao sul do Brasil, né, uma linha imaginária, esse paralelo, é o Trópico de Capricórnio. Depois, vamos lá para o hemisfério norte de novo. Então eu tenho o Trópico de Câncer e o Círculo Polar Ártico. Ártico no norte e, ao contrário, Antártico, quer dizer anti-ártico no sul. Antártico, tá? Anti-ártico. É isso. Então, ainda falando dos paralelos. Então, a linha do Equador, 0 grau. Os trópicos, repare que eles têm o mesmo grau, 23 graus e 27 minutos ao norte, 23 graus e 27 minutos ao sul. Esses graus, pessoal, também é algo que você deve memorizar, que você deve aprender, tá? Busque referência do número 23 na sua vida. Se não tem nenhuma, você vai ter que criar, tá? Os trópicos estão a 23 graus e 27 minutos. E o Círculo Polar Ártico, 66 graus e 33 minutos norte, e o Círculo Polar Antártico, 66 graus e 33 minutos sul. Memorize, porque isso aí te salva em várias questões. Então, dizemos que a zona tropical ou intertropical, que está entre os trópicos, que é a mais quente do planeta, que é a mais chuvosa, que você tem grande presença de florestas, que você tem grandes rios, grande extensão de rios, ela está entre os trópicos, Câncer e Capricórnio. A zona polar norte, ela está entre o Círculo Polar Ártico até 90 graus norte. A zona polar sul, entre o Círculo Polar Antártico e 90 graus sul. E a temperada? Ora, então a temperada é entre o Círculo Polar Ártico e o Trópico de Câncer no norte, entre o Círculo Polar Antártico e o Trópico de Capricórnio no sul. Nós temos aqui a representação, agora respeitando aí o grau de inclinação que o planeta tem em relação a um eixo imaginário, em relação à sua órbita em torno do Sol. E esse eixo imaginário aqui é exatamente essa inclinação, é de 23 graus e alguns livros traz 23 graus e 5 minutos, tá? Ou 23 graus e 27 minutos, que vai ser os mesmos graus aí dos trópicos. Então é assim que nós devemos entender o planeta Terra, com este grau de inclinação, né? Aqui está o eixo imaginário, você está observando que ele está inclinado. Agora, quando falamos da questão da incidência dos raios solares sobre o planeta, essa imagem aqui é perfeita e muito linda, né, pessoal? Este Sol agora, sim, representado muito maior que o planeta Terra. Repare que entre o Trópico de Capricórnio
e o Trópico de Câncer, este Sol incide de maneira muito mais perpendicular, muito mais reta, muito mais a pino nessa região. Agora veja, vou até mudar a cor aqui. Vamos colocar o vermelho. Entre o Trópico de Câncer e o Círculo Polar Ártico, repare que ele vem de maneira muito mais horizontal, muito mais inclinada. E aqui na Zona Polar Sul a mesma coisa. E nos polos é pior ainda, né? Porque ele é praticamente horizontal. Né? Agora olha que bacana, aqui traz novamente os graus e o nome dos paralelos. O outro está mais completo porque ele coloca os graus e os minutos. Aqui nós temos a representação das zonas climáticas, né? Agora com os continentes. Então toda essa região, toda essa área aqui tropical vai ter características de clima tropical, extremamente quente, salvo aqui algumas regiões que têm uma altitude mais elevada, né? Talvez você indo para a região nordeste do Brasil, que naturalmente você já tem um estereótipo de ser uma região quente, você teve que pousar, né, antes de chegar lá no litoral, em alguma cidade ali da região nordeste, e você viu que estava frio. Não sei se você teve a curiosidade, mas são cidades de altitude um pouco mais elevada, são cidades serranas, né? Quanto maior a altitude, menor é a temperatura. Vamos para outra arte aqui, né? Então você tem a zona polar ártica, a zona polar antártica, a zona temperada norte, a zona temperada sul e zona tropical ou intertropical. Então essas são as zonas climáticas ou zonas térmicas do planeta Terra, regiões que recebem incidências de raios solares diferentes devido ao grau de inclinação do planeta Terra, né, em relação ao Sol, em relação a um eixo imaginário e devido a essa esfericidade do planeta Terra. Nosso próximo assunto, então, elementos e fatores climáticos, que será explicado no nosso próximo vídeo, na nossa próxima aula. Espero ter sido claro. Tenham todos uma boa semana.